Estudantes, como é que estão vocês? Eu espero que muito bem. Eu sou Stefano, professor de Ciências da EJA para o 8º e 9º ano. E a gente está aqui para mais uma aula sobre um tema que nos atravessa literalmente. Você já sofreu alguma fratura? Quebrou algum braço, perna? Ou talvez algo mais leve? Você já precisou fazer algum exame por não estar respirando bem e foi orientado a fazer uma radiografia dos pulmões? Pois é, o tão conhecido raio-x é uma das várias aplicações do uso da radiação na saúde e medicina que conheceremos hoje. Então, pode sentar na frente da TV. Nós vamos falar sobre visão de raio-x, radiação a serviço da saúde. Então, chega mais. E os professores e professoras que nos acompanham, nossa aula de hoje traz as seguintes informações. O nosso eixo temático é saúde e bem-estar. O objetivo de aprendizagem é saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para coleta, comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão de fatos e informações. Já o objetivo dessa aula é compreender as contribuições da radioatividade na área da saúde por meio de diagnósticos e procedimentos hospitalares. E, estudante, não se esqueça de registrar a presença nessa aula pelo QR Code que tem aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular para ele e marque presença com a gente, beleza? Se estiverem prontos, vamos começar. Quando você ouve a palavra radiação, como interpreta? O que vem à sua mente? Se você for fã de quadrinhos, é bem provável que a primeira referência que bateu foi o Hulk. Criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1962, Hulk conta a história do Dr. Robert Bruce Banner, que era um cientista a serviço do governo. No entanto, durante um teste de detonação de uma bomba gama, Banner acaba pego pela explosão. O inacreditável acontece e ele sobrevive, mas logo descobre que o contato com a radiação gama mudaria sua vida para sempre. Em momentos de tensão, o Bruce se transforma em um monstro de pele esverdeada e super força que recebe o apelido de Hulk. E se por um lado a ficção nos fascina, a realidade nem tanto. Em 1945, já ao fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, pela primeira vez na história da humanidade, fizeram uso do armamento atômico. 2 bombas atômicas foram lançadas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, causando a morte de mais de 200 mil pessoas, além dos danos irreparáveis causados pela radiação de forma indireta. E apesar desses 2 exemplos trazerem sentimentos bem diferentes, a verdade é que ambos trazem o uso da energia radioativa pelo homem com fins bélicos. A ciência e medicina evoluíram muito nessa área também, a ponto de fazerem uso da radiação com fins benéficos. Mas como ocorre a manipulação de energia radioativa? Quais são as aplicações relacionadas à saúde que encontramos nos dias de hoje? Eis a nossa pergunta do dia. Como a radioatividade pode agir a serviço da saúde? Então, eu vou dar um tempo para que você copie em seu caderno, ok? A gente vai fazer a correção ao fim da aula. Então, bora! Bom, primeiramente a gente vai buscar entender o conceito de radiação. O que significa essa palavra, né? Radiação é a propagação de energia de um ponto até outro, que pode ser visível ou não a olho nu, ou seja, é uma onda. Alguns exemplos de radiação são a luz visível, como no caso da lanterna, ondas de rádio, e aqui a gente tem o walkie-talkie, né, um comunicador, temos também o infravermelho de um controle remoto e temos as micro-ondas do aparelho de micro-ondas. E todas essas são classificadas como ondas eletromagnéticas. Isso quer dizer que, diferente de uma onda mecânica como o som, que precisa se transmitir por meio do ar, da água, né? Ondas radioativas conseguem se propagar até no vácuo do espaço. E as ondas eletromagnéticas são classificadas por 2 atributos, seu comprimento e a sua frequência. Vamos dar uma olhadinha aqui na figura? Bem, a gente tem 2 ondas aqui diferentes, tá? Que são propagadas ao longo do tempo. Quando olhamos para a onda de cima, a onda vermelha, nós notamos que é uma onda relativamente longa, né? Ela é mais espaçada. O comprimento dela é maior e por isso não se repete tantas vezes nesse intervalo de tempo.
é uma onda de baixa frequência, certo? Ao contrário dela, a onda de baixo, a azul, é uma onda curtinha, como a gente pode ver. Ela tem uma taxa de repetição muito alta. O comprimento dela é pequeno. Mal subiu e já desce. Graças a isso, ela se repete muitas vezes, né? Cabem várias delas no espaço de tempo menor. Ou seja, é uma onda de alta frequência. Assim a gente pode concluir que a onda de cima é de baixa frequência, pois é longa e se repete poucas vezes ao longo do tempo. Já a segunda onda é uma onda de alta frequência, pois é curta e se repete muitas vezes ao longo do tempo. Bom, dito isso, a gente aqui traz uma tabela para explicar como isso se aplica ao dia a dia, certo? Ondas visíveis ou não. E a gente pode notar que, dentre tantas frequências de onda, as que nós enxergamos são apenas as cores que nós conhecemos, né? Comparado ao resto da nossa tabela, é um espaço bem pequeno, ou seja, vemos um espectro visível muito reduzido. Por outro lado, a gente não enxerga as ondas como as de rádio, de TV, Wi-Fi, tá? E outra coisa que a gente pode perceber é que, indo para a direita, a frequência, né, a quantidade de energia vai subindo e a gente vai chegando nos elementos radioativos. O trifólio, gente, quem já viu esse símbolo? Ele é o símbolo criado em 1946, um ano após a explosão da bomba de Hiroshima, e indica risco de contaminação por radiação. É um trevo com as folhas que representam a radiação emitida por um átomo, tá? Então, áreas onde esse símbolo é visto exigem afastamento imediato em função dos efeitos da radiação. Dependendo da intensidade e tipo de radiação, podem ocorrer desde náuseas e vômito até hemorragia interna, surgimento de tumores, esterilização, dentre inúmeros outros danos temporários e também permanentes. O tipo de radiação capaz de causar tais males chamamos de radiação ionizante. Então, alerta máximo. Viu, trifólio? Cuidado! No entanto, depois desse filme de terror que eu falei para vocês, eu venho dizer que ela também pode nos beneficiar, né? A radiação também beneficia a área de saúde, como é o tema da nossa aula de hoje. Pois é, e quando é usada em pequenas doses e com procedimentos totalmente controlados por profissionais, é possível transformar seus efeitos em algo benéfico. E é daí que vem a medicina nuclear. Bem, ela usa pequenas quantidades de substâncias radioativas para realizar exames diagnósticos e tratamentos terapêuticos, auxiliando alguns procedimentos cirúrgicos. Vamos conhecer alguns deles. Bom, a gente começa com o famoso raio-x, tá? Também chamado de radiografia. Uma curiosidade para vocês, a radioatividade foi demonstrada pela primeira vez pela cientista Marie Curie, sendo ela a primeira pessoa a receber um prêmio Nobel? Não, 2, tá? O raio-x é utilizado na identificação de fraturas ósseas ou formação da arcada dentária. Também é usado nos pulmões e face em caso de suspeita de pneumonia e sinusite. Devido à exposição à radiação, não é permitido a um paciente fazer seguidos exames em um curto período de tempo, né? Tem um intervalo. Se você faz um hoje, você não pode fazer outro amanhã, por exemplo. E por isso, ao realizar o exame em um paciente, o profissional que opera o equipamento se protege em um local revestido de chumbo, já que ele está ali o tempo todo, né? Por mais que um paciente faça o exame ali e não possa fazer outro em seguida, o operador da máquina vai estar atendendo um paciente, depois outro, e depois outro, depois outro. Ou seja, a exposição dele é muito maior, então ele tem que se proteger, certo? E para isso ele usa um local revestido de chumbo. Não por acaso, aqui vai mais uma referência dos quadrinhos para vocês, porque o chumbo é o único material capaz de parar a visão de raio-x do Superman. Agora, a tomografia computadorizada também faz uso da radiação. Ela também funciona usando raio-x, tá? Mas faz cortes virtuais de modo que remonta a imagem que ela está analisando. O computador, então, monta uma cópia 3D perfeita da região que está sendo analisada pelo profissional, que é o radiologista. Como a gente pode ver aqui. A cópia perfeita de um crânio que foi analisada dessa forma. Outro tipo de exame é a cintilografia. Ela consiste em depositar no organismo do paciente uma dose mínima de uma substância radioativa, denominada radiofármaco, que varia com base na enfermidade, tá? Alguns exemplos são tecnécio, o flúor, iodo e o gálio. O trajeto percorrido por essa substância é analisado, criando imagens que buscam identificar o local onde ela se acumula.
A região mapeada com alto nível de absorção é onde se localiza uma enfermidade. A cirurgia a laser também mostra que essa área evoluiu demais. Um dos seus usos mais comuns é a correção das imperfeições na visão, como é o caso da miopia, astigmatismo, hipermetropia. Também é usada para eliminação de cálculos renais, sem que haja um corte sobre nossa pele. Outra área da medicina que utiliza a radiação é a radioterapia. Tá? Nesse caso, ela usa o poder destrutivo da radiação mesmo, de forma direcionada, para atacar e destruir as células de tumores benignos ou malignos. O tratamento pode ser feito junto à quimioterapia ou cirurgia, com base na situação do paciente. E a fisioterapia, a laser, usa a radiação para acelerar a regeneração de tecidos e sua cicatrização. Como o tratamento é gradual, a radiação usada é bem menos intensa que a usada em radiografias, por exemplo. Outros casos também usam energias mais agressivas, como essa aqui. É gradual, ou seja, você vai receber aquela radiação a longo prazo, o nível de intensidade dela, o nível energético dela é bem menor, certo? Aliado a outros procedimentos terapêuticos, ele é muito valioso e muito vantajoso ao paciente que segue em recuperação. E a odontologia também utiliza a radiação. Se você tem hipersensibilidade nos dentes, deve saber o quanto é incômodo beber ou comer algo que cause essa sensação. E além desse problema, cientistas utilizam o laser também em procedimentos de clareamento dentário, tratamento de dores e regeneração de tecidos. Muita coisa, né? Como a gente disse no início da aula, a energia radioativa é muito ligada à ideia de destruição, seja no mundo real ou ficção. Talvez seja por seu uso, né, mais marcante, que foi o uso na guerra. Hoje, o que por muito tempo foi referência de morte é utilizado para amenizar dores e salvar vidas. Mas e a nossa pergunta do dia? A gente já consegue responder? Olha ela aí de novo. Como a radioatividade, gente, pode agir a serviço da saúde? Vamos para a nossa correção? É a seguinte. A radioatividade pode ser utilizada a serviço da saúde por meio de exames, cirurgias, terapias e demais procedimentos que visam restabelecer a saúde do paciente. Corrigido? Mas não acabou não. Tem atividade para a gente fazer, beleza? E aqui a gente traz uma questão sobre um velho conhecido, principalmente de quem estudou esse ano, certo? O pessoal das escolas vai lembrar. E o enunciado diz o seguinte: sobre a radiação emitida pelo termômetro infravermelho, usado no retorno às aulas presenciais para medir a temperatura dos estudantes e funcionários das escolas, podemos afirmar que, letra A, oferece riscos por ser de alta frequência? Letra B, oferece riscos assim como as de Wi-Fi, rádio e TV? Letra C, é inofensiva por ser de alta frequência? Ou letra D, é inofensiva por ser de baixa frequência? E aí, qual é a resposta correta sobre as ondas infravermelhas emitidas no termômetro digital? Bom, aqui a gente vê que a correção traz como correta a letra D, né? É uma radiação inofensiva por ser de baixa frequência. De fato, né? Então, quando a letra A afirma que o infravermelho emite uma alta frequência, ela já está errada. A letra B também está errada, afinal, o Wi-Fi, rádio e TV também são de baixa frequência e convivemos com elas o tempo todo. E a letra C também está errada. O primeiro erro é afirmar que o infravermelho emite ondas de alta frequência, né? Outra coisa é dizer que é uma ameaça para a gente. Por quê? Se fosse a questão, ela seria tudo menos inofensiva. Certo? Seria altamente perigoso, já que é uma radiação que a gente está sendo exposto todos os dias quando temos nossa temperatura analisada, né? Afinal, fomos para a escola todos os dias. Show? Corrigido? Bom, gente, e o que a gente aprendeu hoje? Aprendemos sobre os diferentes tipos de radiação, aprendemos sobre frequência e comprimento de ondas. Também aprendemos sobre o que são radiações ionizantes e aprendemos sobre o uso da radiação na medicina.
E aí, o que acharam da aula de hoje? Já fizeram uso da radiação para tratar a sua saúde? Qual deles? Alguns que a gente citou? Nos responda por nosso WhatsApp, o código 27 99661 0143, que está em sua tela. Fácil, né? Ficamos aguardando a sua participação, combinado? Chegamos ao fim da aula de hoje, visão de raio-x, radiação a serviço da saúde. Espero que tenham gostado e, claro, aprendido bastante também sobre esse tema que é fascinante. Não esqueçam de registrar a presença no nosso QR Code que está aqui na tela e acompanhem o Dever em Casa na TV, nas redes sociais. Sigam nosso Instagram, enviem dúvidas, atividades para o WhatsApp. Acompanhem nosso Facebook e visitem nosso site. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.